Olá, seja muito bem-vindo a mais um Papo de Quinta, o nosso bate-papo leve, descontraído e informativo. Eu sou Samuel Nascimento e convido você para mais uma boa conversa, toda quinta-feira, e hoje especialmente a nossa convidada carrega o nome de uma das maiores figuras políticas, das maiores referências aqui da nossa capital teresina. E mais do que isso, ela carrega também no coração os ensinamentos de quem fez e sempre deixou para a política com humildade e escuta o seu legado. Eu estou falando da deputada estadual Bárbara do Firmino. Ela está grávida do primeiro filho, ela não parou de viajar pelo Piauí, nem de estar presente em cada sessão da Assembleia Legislativa, contribuindo para os projetos de lei que fazem toda a diferença na vida do nosso povo piauiense. Ela faz questão de lembrar, sempre que fala de política, que o trabalho dela é ouvindo quem mais precisa de atenção do poder público. Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre o seu legado, sobre sua vida e sobre os desafios de uma nova geração que está surgindo com ela, a maternidade dessa jovem deputada que, claro, também carrega com ela os sonhos de um futuro por um Piauí mais desenvolvido. Eu estou aqui do lado da Bárbara e eu quero que você fique aí acompanhando o nosso Papo de Quinta hoje, para a gente conhecer a história de vida da Bárbara do Firmino e a sua visão política, tudo que ela tem feito e o que ela pretende fazer pelo nosso estado. Bem-vinda, Bárbara. Obrigado Samuel. por ter aceito, por ter topado participar disso aqui, que é uma espécie de um ensaio, uma espécie de um momento em que a gente, de forma muito leve, fala de política, da vida política do nosso estado, do Brasil e do mundo. Eu tenho visitado, Bárbara, algumas pessoas, sempre que eu tenho uma missão ou internacional ou fora de Teresina, eu tenho feito algumas gravações desse Papo de Quinta, e tem sido muito bacana porque a gente consegue registrar as pessoas com quem eu tenho trabalhado, né? Tenho registrado um pouquinho da visão de mundo dessas pessoas. Você é uma das nossas referências políticas aqui, Obrigada. Porque ocupa uma das cadeiras da Assembleia Legislativa. Eu já quero começar te perguntando isso. Como é que você se sente como política? Então, a Bárbara do Firmino é uma política, é uma mulher na política piauiense. Como é que você sente isso? Realmente a gente se sente assim muito, pelo menos que eu me sinto muito diferente de quando eu entrei na política, né? De quando eu me propus a ser candidata, para depois Bárbara deputada. Então a gente sente uma diferença, sente que a gente tem mais força, tem mais corpo, tem mais garra, tem capacidade de resolver, que é isso que é o interessante, né, na política. A gente tem capacidade resolutiva de problemas, seja em municípios, seja em bairros, seja em comunidades. Então é muito interessante isso, que a gente tem essa capacidade toda resolutiva, né, que é isso que muda quando a pessoa assume a vida política, que ela começa a apresentar resultados, que é isso que o nosso governador fala tanto, né, de resultados. Então é isso que muda na vida da política a partir do momento que a pessoa assume um cargo público. Olha, quando tu era criança, teu pai era essa figura, ele começou a vida pública, ele é professor da universidade, né, lá na UFP, onde eu também leciono, no CCHL, tem muitas referências, muitas histórias do Firmino, e quando ele assumiu essa vida pública, né, como prefeito, ele também tinha lá seus 30 e poucos anos, né? 31 ou 32. 30 e poucos anos, e é mais ou menos a fase da vida que você está hoje. Mas assim, você viveu criança perto dele, como era viver perto de um pai político? Eu estou falando isso também pensando nos meus filhos, né? Na minha família a gente não tem história de políticos, mas meu filho está me vendo entrando aí nesse mundo. Hoje eu sou um quadro, vamos chamar assim, técnico do governo, um assessor do governador, mas certamente a rotina o filho sente. Como é que você lembra como é que era essa infância com assim, um pai político? É complicado, assim, porque ao mesmo tempo era como ele fosse uma personalidade totalmente diferente dentro e fora de casa, assim. Ele era muito presente, mas ao mesmo tempo ele também era muito presente nas comunidades. É muito engraçado isso, porque assim, todo lugar que eu passo, todo lugar que eu vejo, as pessoas têm história para contar dele. Eu fico impressionada o quanto ele conseguia, assim, abarcar realmente, abraçar toda a Teresina, né? Todo mundo conhece ele, todo mundo já pegou na mão dele, já tomou café com ele, já a gente tem muita imagem dele assim, de camisa arregaçada, caminhando na cidade, né? Sim, exatamente. Então eu fico muito impressionado como ele conseguia ser presente na família,
mas ao mesmo tempo também ser presente para a cidade, né? Porque isso é o que faz um bom político, né? Que consegue conciliar toda essa trajetória na vida pública, né? Que consegue, porque muitas vezes muitos políticos são ausentes, né? Na família, são ausentes. E não era exatamente essa a sensação que você tinha. Essa sensação você tinha a sensação eu nunca de pai. tive. Exatamente, essa Presente. sensação eu nunca tive sensação de ausência, sensação de tipo assim, que eu era um segundo plano. Então acho que ficou assim uma convivência muito boa, né? Ele conseguiu ter essa conciliar, né? Conciliar. E eu vejo muito isso, Bárbara, que o ritmo que é imposto pra gente, né? Dia a dia, as pessoas ligam, as pessoas mandam mensagem, a gente tem o WhatsApp hoje, os nossos familiares estão sempre solicitando alguma coisa, os amigos estão sempre achando que você pode resolver, as lideranças políticas, claro, você vai eleita, você tem uma base toda de pessoas que têm acesso direto a você, né? Claro. E acaba que a família, uma hora, limita o tempo, né? E você não tinha nem imaginava que seu pai tinha tanta... Não imaginava. Hoje em dia que eu não tenho filhos, né? Só tenho um marido e 3 cachorros. E já acho que eu sou um pouco ausente por causa que eu tenho que viajar final de semana, durante a semana algumas vezes. Então tem que fazer visita, tem que dar entrevista, né? Então, às vezes a gente se sente um pouco culpado, né? Por estar um pouco ausente. Alguns momentos familiares também a gente acaba perdendo, alguns aniversários. Sim. A gente acaba se doando um pouco mais para a política, né? Porque querendo ou não, é a nossa profissão. E a gente sabe que hoje em dia a gente eu pelo menos sou focada na minha profissão. Pelo menos eu dou de tudo que eu tenho para a política, né? Você falou aí agora, assim, usou essa expressão profissão. Teve uma época que os políticos eram muito criticados, assim, faz da política como uma profissão. Mas é um trabalho, inclusive remunerado, né? Se a pessoa não for reconhecida como uma profissão, como é que eu vou dedicar a minha vida? Como é que eu vou, como era médica? Eu acho que eu sempre faço esse comparativo. Eu, como médica, ajudava também as pessoas. Também tinha esse carinho, tinha esse contato, tinha toda essa visão, né, que uma medicina proporciona pra gente. E eu acho que essa mesma visão que a política traz também, né? De cuidado, de carinho, de afeto, que muito da política é muito além da política, né? Não é só aquele encontro político, mas sim gera amizade, gera contato, gera afeto, né? Cria relações mesmo com as pessoas. Exatamente, né? Criar relações. Então tudo isso eu acho que hoje em dia eu acho que é a mais aceitável, né? Falar que política é uma profissão. Sim, e ainda mais pelo perfil de política que a gente gosta de fazer. Sim. O teu pai tinha muito isso, né? O Firmino tinha muito essa visão. Quem via o Firmino prefeito, via um cara dedicado profissionalmente a esse trabalho, né? Então, tanto esse perfil técnico, que as pessoas às vezes confundem técnica e política como se fossem coisas diferentes. Na verdade, a política é uma arte de conciliar interesses, é uma tarefa delegada ou dada ou determinada pelo direito, pela ordem jurídica. Então, assim, a gente tem competências, né? Sim, claro. Você está lá no cargo de deputada, você sabe exatamente o que tem que fazer, fiscalizar o poder executivo, elaborar projetos de lei. E aí, essa profissão, nitidamente, ela aparece e as pessoas estão cobrando cada vez mais da gente. Sim, com certeza. Essa dedicação profissional, né? Agora, com rede social, fica muito acessível, muito fácil a pessoa ter esse contato com o político, né? Seja ele vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, governador. Então, a gente tem esse feedback e é quase instantâneo, né? Porque a gente posta alguma coisa, posta um stories, posta no feed, posta alguma coisa e você já tem o seu feedback lá. E é como uma prestação de contas, né? Exatamente, serve como prestação de contas o nosso Instagram hoje em dia, né? O nosso Instagram, o nosso Facebook. Então, eu achei isso muito interessante, né? Porque antes isso não tinha, né? Não tinha, você via mais pelos jornais, né? Pela televisão, não tinha esse contato direto, né? Hoje em dia tem mais essa troca, que é muito mais interessante. Bárbara, e essa tua identidade, eu estava outro dia vendo uma reportagem, um garotinho jovem do interior, dizendo assim, quem é o dono dessa mercearia? Ele dizia assim, é o Joãozinho de Benedita. Porque no interior a gente tem muito isso, identificar as pessoas pelo nome do pai e da mãe, né? E você é Bárbara do Firmino. Dizer, isso já está sedimentado para você,
Isso é uma coisa natural? Você acha que ao longo da vida você vai deixar de se identificar com Bárbara do Firmino? Acho que não. Inclusive, quem foi que o mentor de tudo isso, né, foi o Temístocles. Que ele chegou para a mamãe e falou assim, olha, sua filha vai se candidatar, mas eu acho que ela tem que se candidatar com o nome Bárbara do Firmino. Se ela candidatar a Bárbara Soares, ninguém vai saber quem ela é. Então coloque Bárbara do Firmino, que as pessoas vão identificar quem ela é filha, de quem ela está continuando o legado, né? Sim. Então foi ele que deu essa ideia. Mas eu não pretendo, assim, tirar esse nome. Eu tenho muito orgulho, né? A gente olha para você e já sabe quem é, a Bárbara do Firmino. Porque assim, teu pai tinha também isso, né? O Firmino, a visão que a gente tem dele é de o maior político da nossa geração. Quer dizer, para quem viveu com o Firmino prefeito. Assim como o Wellington foi 4 mandatos governador, e é muito difícil você imaginar quem viveu nessa geração, é um líder, né, que não o Wellington no estado, e como Firmino e Teresina. Mas assim, tecnicamente, o que você acha que foi o maior legado que o Firmino deixou? Que tem a cara dele em Teresina. Você olha para Teresina e diz, isso aqui é a cara do papai, é a cara do prefeito Firmino. Sabe uma coisa que eu acho que realmente eu identifico, pelo menos pelos últimos anos, é o Parque da Cidade, né? O Parque da Cidade que foi construído na gestão dele, porque ele gostava muito de estudar sobre mobilidade urbana, sobre como os pedestres usavam a calçada, tudo isso ele gostava muito de estudar. Era uma leitura obrigatória, o nome do livro é até bom citar, Cidades Urbanas. Você via lá, ele sempre consultando. Ele deu esse livro para todo mundo da CEPLAN, ele deu para vários arquitetos, então ele gostava assim, de incentivar que as pessoas também trabalhassem no mesmo ritmo dele, né? Então isso fica legal. E ele criou um grupo de assessores que até hoje estão aí. Sim. O Washington Bonfim mesmo, hoje é nosso secretário de Planejamento do Estado, e começou na vida pública com ele, né? Eu me lembro do Bonfim, também professor da universidade, nessa época, e eu acho que esse perfil a gente está conseguindo cada vez mais reconhecer como o caminho certo. Sim. Você quer montar uma boa gestão pública, você tem que se cercar, né, de pessoas boas, né? De pessoas capazes. Capazes e que você confie em grandes projetos, né? Outro dia eu vi uma entrevista tua, lembrando do projeto Lagoas do Norte, né, de Teresina. E eu vi a forma como você falava assim, poxa, a preocupação ali era proteger as pessoas. Sim. Né, que estavam naquela região da cidade, sofreu com enchentes, com problemas estruturantes. É uma marca importante que eu acho que... Não, também o programa, né? Lagoa do Norte também foi um projeto muito grandioso, né? Assim, foi com parceria com o Banco Mundial, e tudo isso acarretou nessa transformação que teve ali aquela parte da Zona Norte, né? Porque ali era um composto, se não me engano, de 3 lagoas que alagavam, né? Que alagavam parte da cidade. E com esse projeto começou a ter dignidade, né, para as famílias. Algumas tiveram que desocupar, claro que tinha área de risco, mas a grande maioria ficou, e agora não precisa mais se preocupar com enchentes, né? E outra coisa marcante, Bárbara, que ficou na minha memória, claro, de muita gente, foi a luta do Firmino no período da pandemia, né? Que ele se cercou de especialistas, ele ia todos os dias, 2, 3 vezes por dia, ele ia à TV, ele falava nas redes sociais sobre o que ele estava pensando. E você, eu não lembro se você já estava formada médica. Já era médica, já atuei na pandemia no interior do Piauí. Você estava atuando como médica naquele período? Sim, eu até tive que sair de casa, né, porque eu fiquei preocupada em contaminar, né, meu pai, minha mãe, meus irmãos, e eu saí de casa, fui morar numa casa do meu cunhado, que ele não morava mais. Eu fui morar na casa dele, e sempre que eu chegava em casa, né, com toda a proteção, né, com máscara, luva, não sei quantos metros de distância, sempre a gente começava a debater sobre a pandemia, sobre como é que teria que ser levado, conduzido, né, a população, como teria que ser, assim, dado continuidade, né? Porque assim, no momento que o papai assumiu, não tinha esperança de vacina. Assim, era um momento realmente que era tudo novo. E tudo ia caminhar, né? Tudo novo, era tudo novo. Então a gente não tinha noção. E a gente via assim na Itália, via em outros países assim,
pessoas morrendo. As primeiras imagens que a gente via da filas. Itália, a gente não acreditava que vai acontecer. Exatamente. Aqui. E aconteceu, né? Você lembra de alguma história marcante desse período, Bárbara, assim, de Assim, são vários pacientes, mas teve um paciente que era uma avó da nossa enfermeira, lá de União, que eu fiquei muito, muito, muito chocada, assim, porque, assim, querendo ou não, foi entubada, foi tudo, mas não resistiu, né? Porque, infelizmente, quando acometiam os mais velhos, né, tinha a probabilidade de ter um desfecho mais reservado, né? Então eu fiquei muito abalada nessa época. E a gente, assim, todo mundo perdeu, eu perdi pessoas muito queridas, próximas. E realmente foi muito impactante, mas essa garra, né, de querer preservar a vida das pessoas que a gente via no Firmino ficou realmente na nossa memória com muita admiração. E Bárbara, agora você está aí pensando nas novas gerações, né? Da família. Tem que Como é que está esse momento aí? Não, está sendo um momento de descobertas, né? A gente está cada vez, eu e o Breno, né? Tava cada vez tomando conhecimento de um mundo novo, né? Querendo ou não, vai gerar um filho, tudo isso gera uma responsabilidade muito grande, né? Então várias responsabilidades, viu, Bárbara? Várias responsabilidades. E é incrível como, eu vou te dizer, o centro da nossa vida muda, né? Ao invés da gente se preocupar com a gente, como eu imagino você, como casal, o casal se une para cuidar de uma pessoa que está chegando, você não sabe ainda nem como é que vai ser o rostinho dela, né? É verdade. E nem se é homem ou é mulher ainda, né? Ainda não. Mas assim, é algo que vocês estavam desejando, né, Bárbara? A gente já veio planejando há um certo tempo. Desde novembro do ano passado a gente está se planejando para engravidar, né? Então a gente já tem algum tempo tentando e a gente conseguiu. Graças a Deus, né? Eu tô numa fase agora com minhas duas filhas gêmeas com 4 anos, acompanhando já a evolução pela segunda vez, né? Que eu tenho um filho de 12 e aí ele tinha 8 anos quando elas nasceram. Aí eu vi de novo o ciclo e realmente é muito encantador, viu, Bárbara? Eu tô vendo que você vai saber curtir muito bem também, deixar eu espero. Essa imagem de uma boa mãe, naturalmente uma mãe que vai inspirar muito este bebê ou esta bebê que tá chegando, né? E lá na Assembleia, Bárbara, falar um pouquinho sobre a Assembleia Legislativa. Você já chegou deputada, muito jovem, né? Com menos de 30 anos, né? Você fez a campanha muito jovem. Depois da campanha, você senta lá, vê aquela situação seu pai tinha sido deputado, sua mãe também já tinha sido deputada, mas ali era você. É completamente diferente, né? Assim, a primeira sensação que a gente tem, pelo menos eu tive como deputada, que a gente queria resolver o mundo e a gente não conseguia abraçar. Esse é o grande problema que a gente tem como deputada. Infelizmente, isso acontece, né? Então a gente, aí com o tempo a gente já começa a aprender a ver que você consegue paulatinamente ajudar as pessoas, conseguir benefícios para os municípios, conseguir ajudar as comunidades e consegue resolver aos poucos o problema, mas não consegue resolver tudo ao mesmo tempo, né? Isso que me frustrou um pouco no começo. Que eu achava que a gente tinha toda a liberdade do mundo, tinha todo o recurso do mundo pra gente realmente tocar o mandato, né? Então, mas a gente vê que não é essa a realidade, mas com o passar do tempo a gente vai se adequando. Que projetos é que você espera que vai deixar como marca? Você já teve alguns projetos de lei, acho que até aprovados, né, na área de defesa dos direitos das pessoas com fibromialgia, se eu não me engano. Sim. Foi um dos projetos. O que você está pensando assim, em deixar até o final desse primeiro mandato? Assim, a gente está pensando, focando muito no nosso caminhão da mamografia, né? Que foi um projeto que a gente criou. Justamente porque a gente viu que a fila da mamografia estava muito grande. Que eu, como médica, né, tenho essa sensibilidade justamente com a população mais carente, com a população feminina, né? Que me identifico mais. Então a gente criou esse projeto justamente por conta da incidência do número de câncer de mama aqui no nosso Piauí. A gente sabe que é um dos cânceres que tem mais incidência nas mulheres. Então a gente criou esse projeto e vai rodar o Piauí todo. A gente começou aqui na Zona Leste, Teresina, vamos na próxima na Zona Sul
e vamos dar continuidade em todo o Piauí. E como é importante o acesso ao serviço de saúde, né? A gente está Muito vendo importante. essa transformação que o Piauí Saúde Digital está fazendo. Exatamente. Eu fico impressionado o quanto modificou o modo da pessoa ser tratada, né? Porque meu irmão, ele faz parte do Piauí Digital, né? Ele trabalha no Piauí Digital como médico. Sim, ele atende E naquelas atende, consultas online que a gente sim, liga do exatamente. celular, ele é um dos que atende, né? Ele atende. Então a gente vê o quanto é facilitador, né? Porque a população às vezes não tem recurso para ir para o hospital, demora muito no hospital. Então é muito fácil e muito ágil a gente estar aqui no celular e conseguir contratar um médico, né? Porque às vezes a gente nem precisa ir para a urgência, mas a gente quer falar alguma coisa quer conversar, quer tirar uma dúvida. Às vezes você lê uma receita de um médico que você tem em casa e quer tirar uma dúvida sobre a dosagem, alguma coisa. Então foi assim transformador assim, para a saúde do Piauí. Aí, Bárbara, eu fico pensando sempre assim, meu irmão é deputado também, lá seu colega, e eu converso muito com ele tentando entender, né, qual é a perspectiva do legislador, porque você vê que para mudar algumas situações da vida dos municípios, né, você tem que mudar a lei também. Sim, né? sim. E essa responsabilidade pesa na hora das votações internas lá na Assembleia. Conta um pouquinho como é a rotina de um deputado, porque às vezes as pessoas elegem o deputado e não sabe como e não sabe o que ele está fazendo na rotina lá dentro do palácio, né? Primeiro, assim, a gente separa os atendimentos, né? Tem atendimentos à população de manhã e depois a gente vai para a Assembleia Legislativa. Quer dizer, um gabinete de porta aberta, né? Você fica lá, as pessoas chegam, você vai atendendo as pessoas. A gente está um pouco reservado porque não está tendo atendimento na Assembleia em si. Porque está tendo reforma lá. Está tendo a reforma lá, mas a gente está atendendo no nosso escritório. Aí a gente depois vai para a Assembleia de fato e lá lida o expediente do dia, lida a ordem do dia, lida os projetos de lei, lida os requerimentos. Então tudo isso aí passa pela votação, né? Assim como o nosso governo tem a grande maioria dos deputados, né? Tudo passa é mais facilitador, né? Passar pela Assembleia. Mas tem os debates também, inclusive foi muito debatida a questão do empréstimo, mas tanto o Vinícius quanto o Fábio Novo se propuseram lá e colocaram a explicação para a população de como isso ia ser benéfico, né, para o estado do Piauí. Então tudo isso é uma rotina normal de um deputado. E depois volta, tem visita, tem viagem, tudo isso... Está presente, né, no estado inteiro, né, que você teve votação no estado todo. Exatamente. E as pessoas estão te esperando lá. Exatamente. E Bárbara, assim, você é mulher. A gente está vendo algumas mudanças na política no mundo inteiro, mas aqui no Brasil a gente tem já a obrigação das candidaturas terem um mínimo percentual de mulher, 30%. Mas a gente acaba não vendo esse mínimo percentual reproduzido no resultado das eleições. Como é que você vê a questão da mulher na política? Eu acho assim que é sempre interessante as mulheres dentro da política, até por conta da representatividade que traz, né? Querendo ou não, 52% dos brasileiros são mulheres. E isso a gente vê que tem que ter essa repercussão também na vida política. Já passou-se a lei, né, que 30% das vagas de deputados estaduais, deputados federais, vereadores, tem que ser femininos, né? Tem que ser mulheres. Então isso facilita, né, o acesso da mulher na política, mas ainda não é tudo, né? A população também tem que acreditar, tem que confiar que as pessoas, as mulheres, né, têm essa capacidade na política. E a gente vem mostrando isso. A gente entrando na política, mostrando como a gente é capaz, mostrando como a gente é diferenciado, porque a mulher tem um olhar mais crítico, tem um olhar mais sensível, tem a capacidade melhor de entender realmente a rotina como é que eu falo? A sensibilidade que tem a mulher totalmente diferente do homem. Às vezes ela consegue entender até sem precisar de palavras, né? Exatamente. Ela porque consegue perceber a realidade ali. É mãe, tá no dia a dia, cuida da casa, tudo isso a gente sabe que é uma realidade completamente diferente da realidade do homem, né? Tem alguma situação que a mulher enfrenta e que o homem não enfrenta de obstáculo? Não, com certeza tem muito machismo dentro da política, né?
tem muito machismo, querendo ou não, é um ambiente másculo, né? Um ambiente masculino. Eu sempre recebo mensagens de mulheres falando, nossa, mas precisa ter mais mulher no governo. Lá na Secretaria de Administração, eu procuro ter esse cuidado, né, na representatividade dos cargos de alta gestão. Né? A gente sempre tem buscado equilibrar. E algo interessante, do mesmo jeito que a gente tem requisito de idade mínima, a gente tem requisito de formação, capacidade técnica, a gente também deveria pensar que é normal ter também como requisito a representatividade de gênero também. Claro. Olha, se a sociedade ela tem esses papéis sociais muito bem definidos, na política a gente também deveria ter essa representação muito bem. Mas não é fácil, né? Não é fácil, é difícil. Assim, por mais que a gente tente assim, querer convencer a população, é muito complicado, porque querendo ou não, as pessoas já se acostumaram, né? Que a grande maioria é política. Ou a grande maioria são você homens. Chega no ambiente lá na Assembleia, assim, são mulheres deputadas, você, a Simone hoje... Não, a Simone está afastada. Só tem a Ana Paula, a Elisângela e eu. E a Elisângela. E a Gracinha. E a Gracinha Moraes Souza, exatamente. Sim, são 4, no universo de 30. No universo de 30, exatamente. É muito pouco. Então a gente precisa realmente entender que é um processo. Em casa, o casal é homem e mulher, meio a meio, a formação da família que a gente tem, né, nessa visão tradicional aí da família, mas o fato é que a política está devendo muito espaço para as mulheres. Eu vi ontem uma decisão no Senado que aprovou para os conselhos das estatais que seja garantido a paridade de mulheres nos conselhos de administração das estatais federais. Né? Isso acho que a gente poderia, ficar aí a dica para você botar aqui para você sugerir isso aqui também para a Assembleia apreciar, né? Porque eu acho que existem órgãos colegiados, né? Existem vários conselhos no Estado, Conselho de Educação, Conselho, e acho que esses conselhos deveriam ter essa paridade, representatividade, né? Porque conselho é para representar, né? Já mostra isso. Então, acho que fica aí uma boa sugestão que veio do Congresso Nacional. Projeto né? de lei, né? Eu tô achando que a Bárbara gosta mesmo de viajar pelo Piauí o tempo todo. O lazer dela é... Foi no Pedro II agora, no festival? Fui não. Tava em Piripiri. Você tá... Tava do vizinho, mas visitando Piripiri. Tava nos festejos de lá. Festejo de Piripiri no mesmo período lá. No mesmo período lá do Festival de Inverno. O que mais te encanta no Piauí, Bárbara, assim, quando você pensa assim, o Piauí, a natureza do Piauí, a história do Piauí, o que te marca nessa identidade do nosso povo? Assim como a banda barretana, né, gosto muito da história do Piauí, né? A gente tinha aquele livro, não sei se tu pegou o livro da época, que era só sobre a história do Piauí, então gosto muito da história do Piauí. Na nossa época já era obrigatório também, né? Ter a matéria, dentro da matéria de História do Brasil, tinha um capítulo só de História do Piauí. Então... eu gosto muito da história e também, claro, gosto muito das belezas naturais, né? Os cânions do Puti, nossa praia Barra Grande, Luiz Correia, o Coqueiro. Não, tudo eu acho... eu gosto muito de viajar, então eu acho que tudo muito lindo, então eu gosto muito de explorar. O Piauí é um lugar realmente de encantos assim, naturais, que as pessoas estão longe ainda de conhecer. Né? Sim, a gente longe de imaginar. Longe de imaginar, e a gente mesmo não conhece tudo, porque... fala cânions dos Vianas, eu só conheço ainda por foto, né? Também. Por alguns vídeos, algumas reportagens, a tal da Capadócia do Piauí. Isso tudo, eu lembro que eu entrevistei aqui recentemente o Francisco José, e ele, tirando a brincadeira, mas ele tinha razão. Ele conhece mais o Piauí do que muitos piauienses, porque ele só aqui ele fez que 13 vezes o Globo Repórter sobre Piauí, mais de 10 vezes ele fez a matéria do Globo Repórter sobre Piauí, né? E a gente também não tem essa disponibilidade toda, né? Ainda mais ele que fez viagem de balão, ele fez viagem de helicóptero, a gente não costuma ter esse tipo de recurso para passear pelo Piauí, né? É verdade. Bárbara, me diz uma coisa, essa relação sua com Teresina na política. Você, na última eleição, você já era deputada e você se posicionou apoiando o Fábio Novo, que era candidato do PT, já tinha sido candidato em 2020, né, quando seu pai estava ainda prefeito
e tinha lá um interesse a uma sucessão. O que você vê para Teresina, assim, na política de Teresina? O que você acha que a gente ainda tem que fazer? Como é que você se enxerga nessa história da política de Teresina? Eu acredito que tem que ter essa evolução política e principalmente essa, vamos dizer, caminhar juntos, tanto a prefeitura, quanto o governo do estado, quanto o governo federal, porque eu acho que isso que realmente ia transformar a realidade de Teresina. Hoje em dia a gente vê que tem 3 bilhões de rombo na prefeitura. Né? Então, o prefeito falou desse número. O prefeito pelo menos falou desse número, é o que a gente sabe. Então a gente vê o quanto Teresina precisa ainda melhorar. Né? A gente vê que a situação do transporte público não está funcionando. A gente vê que a situação do lixo... Isso tinha deixado um esforço muito grande, né? Era um projeto enorme Exatamente. Mas com a transporte pandemia, né, veio abaixo logo na sequência. De número de passageiros e tudo isso foi por água abaixo, né? E uma gestão depois que colocou Teresina em maus lençóis, deixou Teresina em maus lençóis. Mas você pensa, além de deputado estadual, continuar apoiando projetos para... Claro, a gente tem aqui em Teresina um carinho muito grande, né? Porque desde pequena eu sempre via meu pai falar com muito orgulho de Teresina. Eu me sinto muito orgulhosa por ser teresinense, então a gente tem que cuidar da nossa cidade, né? A gente sabe que nossa cidade está precisando de ajuda. Inclusive eu destinei agora R$1 milhão para a Fundação Municipal de Saúde, justamente para ajudar na compra de medicações, para ajudar na reforma de equipamentos de saúde, né? Então tudo isso a gente vem contribuindo, né, para Teresina, para que assim que a qualidade de vida dos teresinenses melhore. E Bárbara, você tinha falado mais cedo aqui na nossa conversa, de que quando você chegou lá na Assembleia, você tinha expectativas de que podia fazer muita coisa, que depois você percebeu que não era possível por limitação de recurso e tudo. Mas aqui no Papo de Quinta, a gente tem um tal de um quadro chamado Quinta Dimensão, né? Aí nessa pergunta, você não tem limite de nada. Não tem limite de nada. Você não tem limite de espaço, de tempo, nem de dinheiro, nem de política, nem de agradar e desagradar ninguém. A gente chama assim, vivendo nessa quinta dimensão, o que a Bárbara do Firmino poderia deixar para a população do Piauí? O que ela faria se não tivesse nenhuma limitação? Com certeza melhoraria a questão da saúde pública municipal aqui de Teresina, que isso se refletiria em todo o Piauí, né? Porque a gente sabe que a gente precisa fortalecer as nossas regionais, né? Porque a gente precisa de ter mais apoio, né? Querendo ou não, ainda hoje todo mundo que vai estar doente vem tratar em Teresina, né? Então eu colocaria um hospital em cada município, um hospital de alta complexidade, colocaria mais 3 hospitais do câncer aqui para espalhar para o norte, para a quinta dimensão, é isso mesmo. Exatamente. Porque é isso que as pessoas precisam, né? As pessoas precisam da saúde perto de casa. Exatamente, né? Exatamente. A gente precisa, assim, porque como eu sou médica e passei por isso, né? Passei pela realidade do SUS, sei como é difícil ter acesso ao médico. Né? Exatamente. Sei como é difícil ter acesso ao médico. Então, por isso que se eu fosse imaginar alguma coisa, com certeza era um hospital de alta complexidade em cada lugar do Piauí. Que bom. Olha só, a gente vai chegar aqui na fase final do nosso papo, Bárbara, e eu tenho um presente para lhe dar aqui. Toda conversa que a gente tem aqui, a gente coloca o Piauí no centro do nosso papo. Obrigada. Né? A Serra da Capivara você já conhece, aí tem uma surpresa extra aqui, viu? No presente, vamos ver aqui, ó. Isso aí. Conjunto de xícaras. Olha aí. Tô vendo. Tem, aí. Tem um extra dela especial. Adorei. Adorei. A gente botou branco, mas o Piauí no coração não tem jeito, né? Adorei. Ficou lindo demais. Que legal. Muito obrigada pelo carinho. Aqui é o seguinte, ó. Toda vez que vem um convidado aqui, ele batiza e dá o nome para um desenho desse aqui da Serra da Capivara. Eu tô sorrindo porque eu tô vendo aqui um desenho aqui que talvez não seja adequado, mas legal. Mas você tem o direito a dar o nome para qualquer um desses. Sol. Deu o nome aí. O homem tomando sol. O homem tomando sol. Mostra aí o homem tomando sol aqui, ó. Eu vou mostrar ali. Vai dar o close aqui, ó.
O homem tomando o sol da Bárbara do Firmino. Bárbara, obrigado. Obrigada, Viu, Samuel. pela Fico muito parceria política que a gente tem de pensar o Piauí juntos. Com certeza. Né? E pela sua, enfim, presença aqui no Papo de Quinta, que vai ficar para a história. A nossa Bárbara do Firmino participando desse bate-papo leve, descontraído toda quinta-feira. Fica aqui meu pedido para você compartilhar esse nosso bate-papo, compartilhar o canal do YouTube, para você se inscrever, sugerir que as pessoas se inscrevam. Veja aí, já estão com 2 meses aí no ar e toda quinta-feira tem um bate-papo muito bacana. Você pode assistir os passados no mundo todo. Já fomos na Índia, já estivemos no Rio Grande do Sul, já estivemos no Rio de Janeiro e assim a gente vai seguindo esse bate-papo de política, de gestão pública, tendo o Piauí no centro de tudo, no centro do mundo. Valeu, Bárbara. Obrigado, viu? Obrigada. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau.